Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes na catedral, irmãos que nos acompanham através das redes sociais da diocese e da paróquia, irmãos também que nos acompanham pela rádio Juazeiro, nós já estamos no segundo domingo desse tempo muito especial, o tempo do Advento. Lembrávamos domingo passado que a palavra Advento significa próxima chegada, vinda. O Senhor está próximo. E no segundo domingo do Advento, a cada ano, a liturgia da igreja nos apresenta a figura excepcional de São João Batista. João Batista, que é o precursor, aquele que vem antes para preparar os caminhos do Senhor, chamando a conversão, a mudança de vida, de mentalidade. A cada ano, no segundo domingo do Advento, é João Batista, que quer preparar os caminhos do Senhor, endireitar suas estradas. A acolhida ao Senhor que vem ao nosso encontro pressupõe uma ousadia, uma coragem. Reconhecer que é necessário muitas vezes percorrer caminhos novos, caminhos diferentes. Muitas vezes nós nos contentamos com certas vielas, com certos becos sem saída. Muitas vezes criamos atalhos que não levam a lugar nenhum. E hoje João Batista nos convida a preparar os caminhos do Senhor. Uma estrada que leva ao Senhor. Uma estrada que é possibilidade de encontro com Ele, que vem ao nosso encontro. Isso é bonito, porque nós lembramos isso. Nós devemos ir ao encontro do Senhor, mas na certeza de que Ele vem ao nosso encontro. Na verdade, a iniciativa é dele. Estamos iniciando com esse trecho de hoje o Evangelho de Marcos, que vai nos acompanhar todo este ano litúrgico. E o Evangelho fala justamente, o início do Evangelho, que é preciso começar de novo. Inicia dizendo justamente começo da boa notícia de Jesus Cristo. É a primeira coisa que Marcos deixa bem claro: começar algo novo. Essa palavra caminho, tão presente na liturgia de hoje, eu penso que precisa ser aprofundada. Quando nós falamos percorrer novas estradas, novos caminhos, não falamos necessariamente no sentido cartográfico, geográfico, que a gente precisa percorrer outras estradas, ruas, mas no sentido mais profundo. Com certeza, o convite que João Batista nos faz, e essa missão de João Batista, preparar os caminhos do Senhor, aplainar as suas veredas. Uma palavra sempre oportuna, de modo muito especial, nesse tempo do Advento. Os discípulos de Jesus, nos primeiros anos, eram chamados discípulos do caminho. A igreja era chamada o caminho. Então, quando alguém era discípulo de Jesus, esse alguém dizia: eu estou, ou eu faço parte do caminho. Isso é muito interessante, porque caminho indica justamente uma atitude, de colocar-se sempre na estrada, de não estacionar, não fixar-se em esquemas prontos, determinados. A conversão, que é essa grande proposta da liturgia de hoje, ouvimos Paulo na carta aos Tessalonicenses reafirmar, a conversão é uma estrada que tem começo, mas não tem fim. Colocar-se na estrada do Senhor é colocar-se num processo permanente, de conversão, de adesão a Cristo, de acolhida ao Senhor que vem ao nosso encontro. Ele próprio, o Senhor, vem fazer estrada. São Francisco gostava muito de chamar Jesus de uma maneira dizendo que Cristo era peregrino e forasteiro.
A melhor definição que São Francisco encontrava para falar do Filho de Deus é que ele se fez peregrino e forasteiro. Ele próprio nasceu por nós no caminho, vai dizer São Francisco. Então nós entendendo essa lógica de que é preciso caminhar de uma forma que não nos instalemos, nos tornemos sempre inquietos. A própria liturgia do Natal vai nos convidar a isso. Pastores, magos, Maria e José estão sempre andando. Os pastores vão ao encontro de Jesus, os magos saem do Oriente, Maria e José vão de Nazaré para Belém, estão no caminho, estão na estrada. Quem ficou estacionado, quem não quis sair do seu lugar, foi Herodes. Herodes e seu grupo, seu séquito. Então, vejam como é importante essa ideia, e até fomentarmos em nós, no advento, e sempre, essa atitude permanente de quem está a caminho. Eu não estou pronto, eu preciso sempre aprender, eu preciso sempre crescer de novo, eu preciso dar passos, eu preciso me desfazer de certas ideias, certas práticas, que impedem eu viver essa comunhão com o Senhor, que vem ao encontro. Uma vez uma senhora estava no ônibus, esses ônibus de transporte urbano, aí entrou um senhor que tinha bebido um pouco demais e sentou-se ao lado dela. Ela estava lendo e ele começou a incomodá-la. Passava a mão na cabeça dela, mexia no livro que ela tinha nas mãos, puxava aquela conversa chata. Ela perdeu a paciência, olhou para ele e disse: "O senhor vai para o inferno." Aí ele se levantou com dificuldade, puxou a campainha e disse: "Motorista, para aí que eu peguei o ônibus errado." Às vezes a gente está pegando um caminho, uma via, uma estrada, que não leva ao Senhor. Inferno quer dizer ausência de Deus. Deus vem ao nosso encontro, mas alguém pode fazer a opção de não acolhê-lo, aí vai viver no inferno. O advento quer criar em nós a possibilidade de, acolhendo o Filho de Deus, nós já começarmos uma vida nova. E esse Natal vai ser um Natal diferente, mas é a grande possibilidade de ser o melhor de todos os natais. Talvez vai ser um Natal sem tantos apetrechos, sem tantas coisinhas e mais, mas talvez seja um grande convite da gente celebrar e reencantar-se pelo verdadeiro sentido do Natal, que é Cristo Jesus. Nós somos cristãos, discípulos de Jesus, mas muitas vezes, mesmo nós, celebramos o Natal revestido de trajes pagãos. E aí essa é a ocasião agora, e de modo muito especial, em família. Em família. A pandemia nos traz justamente a grande interpelação. Qual é o sentido da vida? O que de fato é essencial, o mais importante? Naquele primeiro Natal, aqui já botaram pisca-pisca, mas não tinha nada disso, a gente sabe. No primeiro Natal, Maria chegou de uma viagem de mais de 100 quilômetros, cansada, as suas vestes empoeiradas, porque atravessou um grande deserto, o deserto da Judéia, suada, José mais ainda. Procuraram um lugar para se hospedar e não tinha lugar, encontraram uma estrebaria, não tinha nada de extraordinário, nada de enfeite, nada de penduricalho. O menino nasceu numa noite silenciosa, velada, discreta. Quem primeiro visitou o menino não foram os líderes da cidade, o Herodes, foram os pobres pastores. Esse é o sentido do Natal. Quem sabe o Natal desse ano, sendo mais simples, mais despojado, nos convide a entrar no verdadeiro sentido do Natal. Como a gente canta com o Padre Zezinho, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria, se os pais fossem José. José e Maria
não estavam com vestes novas, nem tinham uma ceia requintada naquela gruta, naquela estrebaria. Mas ninguém até hoje, celebrou melhor o Natal do que Maria, do que José. Reúna a família para rezar. Vamos rezar nessa noite de Natal. Quem sabe até fazer uma live com a família. Hoje tem essas plataformas digitais, passa lá o link. Vamos nos encontrar virtualmente, já que é meio complicado a gente se encontrar presencialmente, como família. E vamos rezar. Vamos ler o trecho do Evangelho. Vamos rezar pela família. Partilhar os nossos sentimentos, nossas alegrias, esperanças. Quem é Jesus de fato para nós? Eu creio que esse Natal pode ser diferente nesse sentido. Ser ocasião para redescobrirmos o essencial. João Batista, que preparou os caminhos do Senhor, ele estava no deserto. Deserto é o lugar onde não tem nada. Eu passei um dia de retiro, nesse deserto onde ficava João Batista. É uma experiência inquietante. Só se vê areia, nada mais, nada mais. Deserto é o lugar do silêncio e da ausência do que é superficial, supérfluo. É o lugar do encontro com Deus. Porque quando a gente deixa de lado tudo que é supérfluo, a gente encontra o essencial. João Batista, no deserto, já também nos indica o sentido do Natal. Um padre espanhol escreveu uma mensagem de Natal que fez sucesso. Até o próprio Papa Francisco telefonou para ele, elogiando, dizendo que achou bonita essa mensagem. Eu queria terminar essa nossa palavra com essa mensagem desse padre. Não haverá Natal? Claro que sim. Será um Natal mais silencioso, com mais profundidade, mais parecido com o primeiro, em que Jesus nasceu na solidão, sem muitas luzes na terra, mas com a luz da estrela de Belém. Uma estrela fulgurando trilhos de vida em sua imensidão. Sem cortejos reais colossais, mas com a humildade de sentir-nos pastores e pastorinhos, buscando a verdade. Sem grandes mesas, com amargas ausências, mas com a presença de um Deus que tudo planificará. Não haverá Natal? Claro que sim. Sem as ruas a transbordar, mas com o coração aquecido por aquele que está para chegar. Com menos barulhos, menos ruídos, propagandas ou foguetes, mas vivendo o mistério sem medo. Sem medo de um Covid e Herodes, que pretende tirar-nos até o sonho de esperar. Haverá Natal, porque Deus está do nosso lado. Ele partilha conosco, a partir do presépio, a nossa pobreza, as nossas provações, nossas angústias e nossas orfandades. Haverá Natal, sim. Então peçamos a Deus essa graça de nos colocarmos nesse caminho de conversão, um caminho que não termina nunca. E nesse caminho, e a própria pandemia pode ser uma grande ocasião de a gente fazer perguntas essenciais, fundamentais. E uma delas é: qual é o sentido da vida? Que na vida, de fato, é inegociável, essencial, que vale a pena a gente fincar o coração.